Olha, o diálogo de hoje é com um jornalista. Mas o diálogo de hoje também é com um dramaturgo. Mas o diálogo de hoje também é com um diretor de teatro. E a gente, pelo menos nessas três frentes, ele trabalha. Jornalismo, teatro e dramaturgia, né? Dramaturgia, literatura. Afinal de contas, a dramaturgia é uma literatura meio, não é? Ela é literatura, ela não é literatura fim. A literatura é meio porque ela se expressa através do teatro. Mas enfim, é ele, o Renato AB. Renato AB que me trouxe coisas relacionadas à sua vida de jornalista e de escritor, mas me trouxe também, e eu anunciei no segmento anterior, uma garrafa. E eu estou curioso para saber o que é isso. É um gênio que vai sair daqui? O que é isso aqui? Com a palavra Renato AB. Essa garrafa, a história dela, vem de um desejo de um casal de amigos, chama Bela e Roberto, são meus amigos, e eles foram na minha casa e perceberam que eu não era muito apegado a objetos. Eu não sou uma pessoa de decoração. E aí, assim, eu viajo, vou para cima e para baixo e sempre esqueço de trazer algum objeto. E aí, no meu aniversário do ano passado, completando 25 anos, ela chegou com esse presente que ela disse que, no meu caso, eu não precisava de muitos objetos, não. Isso aí já tinha o mundo todo engarrafado aí, que é super lindo isso aqui, ó. É uma coisa muito artesanal e a ideia dá conta do universo. Se você perceber, tem uma massa aí, ó, que está simulando aí uma coisa da Via Láctea, uma coisa assim. Das estrelas. Tá vendo, ó? Tem as estrelinhas aí, os as livros, nuvens. Sim, as nuvenzinhas e aí. Ela disse que isso aí sintetizava tudo que eu precisava de objeto na minha casa. Então, isso também eu acabo me apegando. Isso pode abrir como uma metáfora dessa minha megalomania, dessa minha vontade de conhecer o mundo. Ah, você tem essa vontade? Eu sou um tanto quanto megalomaníaco em relação à viagem. Eu tento ao longo do ano viajar pelo menos umas 4 vezes. E eu sei que eu não vou dar conta de conhecer o mundo todo, tomara. Mas eu estou tentando. Esse ano agora... Engraçado, porque no jornalismo seu, você foi para a área da cultura, do espetáculo. Não foi, por exemplo, o turismo. Quando eu cheguei lá, não tinha mais o caderno de turismo. Quando eu cheguei no Povo, não tinha mais. Porém, agora, esse ano, 2018, voltou a página de turismo. E o que interessa a você conhecer o mundo? O que é? Nossa, eu acho que... Por que esse interesse em conhecer o mundo? O que você quer no mundo? Qualquer coisa, eu sempre fui muito curioso. Eu acho meio que do mundo. A minha vontade de ser jornalista vem dessa coisa do meio do mundo. Mas aí eu tenho uma outra brincadeira que eu faço em relação a essa vontade de sair. Eu sou calcaiense, eu nasci em Calcaia. Eu nasci perto de Fortaleza, mas é um perto longe, porque Calcaia, você sabe que está na região metropolitana, mas é longe. Então, ainda adolescente, tudo que eu queria fazer não estava tão perto de casa. Então, eu sempre brincava que todo dia eu viajava, porque todo dia eu tinha que pegar 2 ônibus e aí passar 1 hora e meia, para poder chegar onde eu queria, que era o Teatro José de Alencar, que era a escola onde eu estudava. Então, me acostumei a viajar todo dia, nem que fosse a viagem de Calcaia a Fortaleza. E a partir desse desejo, dessa migração pendular, eu alimentei essa vontade de estar sempre em trânsito. Então... Mas o que é vontade de conhecer outras culturas? Acho que a partir dessas outras culturas, me alimentar tanto para o jornalista quanto para o ficcionista, para alguém que quer fazer dramaturgia, para alguém que quer pensar cena teatral, direção teatral. Então, eu já morei em Buenos Aires, morei em 2013 em Buenos Aires, fui fazer um intercâmbio lá, fui trabalhar como assessor de comunicação de lá. Nessa época eu já trabalhava no Jornal Povo e aí o jornal me liberou para fazer esse intercâmbio. Quando foi em 2016, saí mais uma vez, fui para o Rio de Janeiro morar lá. O jornal também chegou junto, me ajudando a ir. E quero mais, quero conhecer Engraçado que a sua dramaturgia não é uma dramaturgia de vocação jornalística. Não. Não é? É uma vontade. Você trabalha no outro plano, no outro lugar. Exatamente, a vontade é separar completamente isso. Tanto é que eu vou pro Fantástico. Você vai pro Fantástico, pois é. E aí depois disso que veio também, depois de Castanho que veio. E a sua alimentação de quem? Quem é? E eu acho que na verdade. É um romancista, é um dramaturgo? Ou é um contista? Da dramaturgia, assim, o que eu mais me apego é o Márcio Abreu, que na verdade é um diretor teatral da Companhia Brasileira de Teatro. Sim. E sempre que ele vai pensar os espetáculos dele, ele pensa a partir de fragmentos, que são textos, mas também são cena, que às vezes é mais uma coisa, às vezes é mais outra. E a partir do trabalho do Márcio, ele é meu foco, assim, como profissional, fora das redações, o que eu queria ser seria alguém como o Márcio Abreu, que tem um teatro de linguagem contemporânea ao mesmo tempo que não perde a narrativa. E aqui, se fosse a lâmpada mágica, se fosse a garrafa de onde fosse sair o gênio aqui, o que você pediria ao gênio, hein? Renato AB. Menino, é uma pergunta difícil, assim, tô me sentindo uma Miss, quando perguntam pra Miss, que ela pede a paz mundial, né? É a paz mundial, Olha, e tem que ler o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, esquece Castanho e foca no Pequeno Príncipe. Esquece Príncipe. Castanho, vamos falar. Não, é sério. Você teria o quê?
Também se você achar que não deve Não, responder, eu não, respondo. Enfim. eu acho que eu posso responder. Porque eu me lembrei, para você ter Sim, formato, claro. me lembrei Olha, aqui eu posso dar duas respostas. Do ponto de vista profissional e pensando no jornalismo, eu pediria que a gente não esquecesse da importância do reportar. Porque eu acho que em tempos em que tá todo mundo reportando em tantos meios, a gente tem tantas formas de reportar, essa figura do jornalista, que é um mediador dessa informação, ela está ficando para trás. Então eu podia desejar, pensando como jornalista, que essa figura não morresse, que essa figura continuasse tendo seu lugarzinho nessa nossa sociedade que já está tão caótica. Vamos pedir que o jornalista fique perene, que o E jornalismo você não acha se que vai perca. ter lugar, por exemplo, não só considerando a diversidade das plataformas, Claro. mas considerando o fato de que o jornalismo, olha, sempre foi, né, uma arma de guerra com os fake news, com as notícias falsas, com os boatos, não é? E com o fato dela ser dominada pelas empresas, pelos interesses comerciais, há ainda espaço para esse jornalismo, lamentavelmente, às vezes só utópico. Pois é. Eu me apego justamente a essa utopia, assim. Enquanto eu não trabalho com autocensura, que eu acho que é uma coisa que também atrapalha os jornalistas. A gente, no nosso ofício, a gente acaba se censurando muitas vezes. Porque sobre fulano a gente não pode falar, porque sobre Beltrano a gente não pode criticar. Eu não vou por aí, assim. Mais na frente eu não sei o que vai acontecer, mas eu falo do agora. Você do deixa trabalho isso pro de agora, editor? eu deixo isso pro editor, para quem vem na frente. Quem aí, for lá assim, que me corte. Exatamente. Então eu ainda tenho uma certa utopia aí que me mantém. Sei. E eu acho que mais do que nunca, você falou em fake news, esse ano agora, eleição em 2018, vai ser a eleição da fake news e não tem nem para onde correr. E o Facebook, inclusive, está morrendo principalmente por isso, porque o Facebook virou um terreno que não dá para mediar. Não dá mais para acreditar Então em são nada. links que vão o tempo inteiro aparecendo e aí o WhatsApp, que também tem sido outro meio para... Outro meio, é. Então, mais do que nunca, o jornalista está se tornando importante. Agora, o cenário que a gente vê é um cenário que as redações estão ficando cada vez mais enxutas, porque tá difícil se manter de pé, tá difícil manter um jornal aberto com uma multiplicidade de profissionais que um jornal pede. Então, o que a gente tem visto por aí, aqui em Fortaleza isso não está tão forte, mas as redações estão enxugando. E aí, nesse enxugamento, muita coisa fica de fora do radar das redações, o que abre espaço para fake news, o que abre espaço para interpretações outras. Então, assim, eu tenho muito medo dos próximos anos. Eu nem falo, assim, do futuro do jornalismo de 10 anos, não. Eu falo desse ano e falo dos próximos anos, das redações diminuindo e do fluxo de notícias aumentando. Eu sei E aí que eu tenho muito medo. Já que estamos falando Muito disso, medo. eu queria colocar então em pauta esse livrinho que você colocou aí, Ah. que eu sei que é tem a ver com o futuro. E nós estamos falando sobre o futuro do jornalismo. Isso aqui chama Breve Lista de Planos Mirabolantes, é da Fernanda Meirelles. Olha. Que e aí, assim, eu escrevo aí pequenos planos, pequenas ideias, cápsulas de ideias do que eu Não, quero. é um livro, é uma anotação, é um caderno de notas, é um diarinho pequeno de notas. do que eu quero pro meu futuro. Aí são coisas E eu posso ler essas primeiras eu nem lembro o que é que... Deixa eu dar uma... Deixa eu primeiro fazer o filtro, ver se eu posso ler. Não posso? Nada? Não. Nenhuma? Das Das observações mirabolantes? Uma me guiar mais pelo meu desejo. Ah, muito bem. Então a única que ele autorizou que eu mostrasse é essa aqui. Me guiar mais pelo meu desejo. A segunda também posso Ter mostrar? foco. Pode. Então essas duas ele permitiu. Olha aqui. Me guiar pelo desejo, pelo meu desejo. Isso é Uma meta. uma meta. É. E a outra, ter foco. E aí ele fala de dois campos muito claros da vida, assim, que nesse corre-corre de fazer muitas coisas, você que também faz muita coisa, você sabe como é. Às vezes a gente acaba perdendo o nosso desejo. E eu falo de todos os desejos possíveis, do desejo do que a gente quer fazer naquele dia, naquelas 24 horas que a gente tem, e do desejo de ir embora, ou do desejo de mudar de vida. Então, assim, eu preciso me guiar mais por eles para até saber o que é que eu quero daqui a 6 meses, do que é que eu quero daqui a 1 ano. E ter foco porque você tem uma atividade muito ampla, muito e aí, diversa. o outro lado da moeda a partir do momento que o desejo vai guiando, a gente pode acabar se perdendo, né? E aí, assim, isso aí, eu trouxe isso hoje também com uma lembrança do que eu quero fazer daqui pra frente. Que eu tenho quase um planejamento pessoal, que é de todo dia, que eu brinco, que é uma hashtagzinha, hashtag um atrevimento por dia, que é me propor a um dia me atrever a alguma coisa. E aí eu falo de pequenas e grandes coisas, seja no trabalho me atrever a fazer diferente minha matéria, ou no dia a dia me atrever a confrontar alguém que está com uma ideia que precisa ser confrontada. Então, a partir de agora, eu estou pensando, junto agora contigo, de colocar esses meus atrevimentos aí, assim. Essa breve lista dos planos mirabolantes, vir junto com esses atrevimentos de todo dia. Pois é, mas isso é mais do que um diário, não é, Renato? Porque sim. o diário é uma reportagem sobre o seu dia. Aqui não. Aqui é uma reportagem sobre o futuro. O que virá. Os planos não é? mirabolantes, Os planos mirabolantes. E aqui é uma espécie de, sei lá, de
treinamento para uma como é que chama? Neurolinguagem, né? Como é que é? Linguística, né? Neurolinguística. Você escrevendo, aquilo vai te fomentando e fermentando, sim, né? Sim, é um fomento e um fermento de um desejo, de uma ideia força que te obriga à ação, não é? E é engraçado que no seu caso se dá pela escrita, pelo manuscrito, porque podia ser uma breve lista de planos mirabolantes virtual. Sim, no entanto, você precisa escrever o papel. Porque eu já passo o dia inteiro no computador. Consultar e ver lá com a minha letra feia, e ver lá esse plano mirabolante. É isso aqui, foco nisso aqui. E é um exercício também que quebra, porque nessa correria acaba que eu não paro muitas vezes para sentar lá e ir no papel. Eu não vou mostrar, não. Isso também é jornalismo, a gente tem respeito pela pessoa. E só pode mostrar aquilo que o convidado autorizar. Mas eu vou olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 anotações. Agora com os atrevimentos daqui pra frente vai ter muito mais. Vai ter mais. Aqui muito atrevimento aí. Ah, não, tem outro. Tem outro aqui atrás, bem aqui atrás. E aí eu não vou respeitando uma ordem, não. Vai chegando. Esse aqui acho que você não autoriza que eu mostre, não, né? Ah, não. Esse não. Esse a gente guarda. O engraçado é que ele colocou lá, todos eles eram na ordem. E esse aqui ele colocou lá no fundo, assim, lá atrás. Atrevimento. Mas é um atrevimento. Não é? Mas é um grande projeto. Sim, é um projeto. Sim, é uma vontade. Mas eu tô fazendo uma maldade com as pessoas, né? Quem tá vendo, as pessoas não estão sabendo o que é. Mas é algo relacionado ao trabalho deles, né? De foco, de projeção do trabalho, não é? E que ele está se projetando, pensando em fazer, etc. Porque eu acho que daqui para frente o que eu quero mais é enveredar na cultura cada vez mais. E eu quero misturar esses lados do reportador do que a cultura vive aqui e alguém que age de algum modo. E aí, assim, minha ideia mais pra frente, posso até introduzir já um outro elemento? Pode. Introduzir, que isso aqui que eu ganhei esse ano, fiquei muito feliz. Destaques do ano, que todo ano o Marcelo Costa faz os destaques do ano. É verdade, você ganhou pelo trabalho de divulgação do teatro. E aí, nessa escolha desse nome dele, que foi o Divulgação Teatral, eu fiquei pensando que o que eu quero fazer é muito mais que divulgação. E aí, assim, o objetivo não é puramente chegar para um público e dizer, eu quero pensar estratégias até de produção cultural. E aí, assim, por isso esse plano mirabolante que você leu aqui do fim, é de uma Porque vontade... isso aqui é uma lada, digamos, aqui é um AB. Isso. É um AB. Só desse AB falta o resto do alfabeto, né? E aí, assim, usar... C, D, F, G, H, lá pelo Z, eu quero usar a comunicação não só com uma ferramenta de divulgar ou de reportar, mas também de transformar. De transformar e criar. E aí eu acho que essa aproximação com o teatro, ela me ajuda. Muito bem. Ele me trouxe aqui uma entrevista, mas a revista Entrevista do Ronaldo. Sim, essa entrevista eu fiz em 2013. É o meu maior orgulho da minha graduação, essa revista. Porque assim, é uma disputa lá dentro para poder fazer essa revista, dentro da Faculdade de Comunicação. Porque só tem 10 vagas e aí a gente tem que fazer uma série de provas para poder, junto disso, conseguir chegar aí. E é muito especial porque tem um Cérvulo Esmeralda. Tem o Cérvulo Esmeralda. E aí, quando a gente foi entrevistar o Cérvulo, eu fui em 3 tardes diferentes na casa dele, tomar um café com ele e com a Dodora. E aí o Cérvulo, na época do lançamento, ele já estava meio debilitado, ele não pôde ir para um lançamento. Mas também tem gente que eu admiro demais, como o Carri Costa está nessa edição, a Lola Aronovitch, uma feminista que está aí lutando com o blog dela, Corra Lola, Corra. Tem a Maísa Vasconcelos, que é uma referência jornalística para todos nós. E o Thiago Santana, fotógrafo. E tem a minha entrevista que nunca foi feita. Foi feita, mas nunca foi publicada. Menina, a gente tem que achar essa entrevista e publicar e fazer alguma coisa com ela. Mas que lindo o nosso Cérvulo. Eu costumo dizer o seguinte, que todo artista devia ter direito a ter uma Dodora. A Dodora é sensacional, é verdade. Eu já disse até a ela isso. Sentido, ela se emocionou de agradecer. Porque ela é muito linda. E ela continua brigando pela obra dele de um jeito muito bonito. Com paixão, de um jeito com muito afeto, lindo. Com competência. Sim, não é? sim. A gente se encontrou recentemente. Com o passado, com o presente, com o futuro.
Seria tão lindo se cada um de nós tivesse uma Dodora. Acessa tem uma Dodora. Uma Dodora. E foi uma conversa ótima, porque eu tinha, nessa conversa com o Cérvulo, eu tinha um papel de mediador. Desses 10 alunos, em cada entrevista, 2 tinham que mediar. E eu e a Bruna Luiza, uma grande amiga, a gente estava mediando essa entrevista e o Cérvulo, ele não queria a mediação, porque ele queria falar livremente, mas a gente só tinha 2 horas. Uhum. Aí eu ficava interrompendo e ele ficava, cala a boca, rapaz. E continuava a entrevista, assim, com uma brutalidade, ao mesmo tempo tinha um carinho, assim, eu amei, porque depois ele me abraçou e disse, olha, eu mandei você calar a boca, mas na verdade... E deve ser uma das últimas entrevistas sim, é uma das últimas. Depois disso eu ainda entrevistei ele novamente no jornal. Do Sérgio Esmeraldo, o escultor. Nessa amplitude, assim, são páginas e páginas de conversa com... Maravilha. Nosso O grande artista menino, plástico. o narrador menino contando danações, encontra no meio da vida Mourives de joias colossais. É o título da entrevista do Sérgio Esmeraldo, feita pelo Paulo Renato. Na época ainda era Paulo Renato Abreu. Paulo Renato Abreu, o nosso Renato Abreu, que é o dialogador de hoje. Então, talvez eu olhando então essa garrafa, a garrafa do gênio, eu diria que na área artística, se o gênio aparecesse, eu dizia, faça o seu pedido, né? O gênio pediria. E eu dizia, eu quero uma Dodora. Eu também quero. Você também quereria, né? Eu também. Uma Dodora. Mas tem outras coisas que o jornalista me trouxe, coisas inusitadas, olha aqui. Ele me trouxe o Rio de Janeiro. E esse Cristo Redentor, esse Rio braços de Janeiro... abertos, sob a Guanabara. Hein? Eu acho que minha história com essa cidade ela não acabou. Então, assim, eu te falei já que eu não sou muito de objetos, né? Mas esse Cristo Redentor eu quis trazer desse período que eu morei lá, porque essa cidade ela tem um encantamento, assim. Você já passou muitas vezes por lá, você sabe muito bem que é uma cidade. Apresentei lá muito. Pois é, então assim, ela é uma cidade que ela assusta ao mesmo tempo que ela convida. Então, essa cidade, assim como Fortaleza, são as cidades da minha vida. Então, assim, eu tenho em casa esse Cristo Redentor em cima da minha geladeira, lembrando que alguma hora eu ainda vou voltar para lá, ainda vou cruzar minha história com essa cidade. E eu tive lá na Calbi, eu vivi um período muito intenso, então, até um período intenso politicamente. Eu estava lá vivendo o período do impeachment, por exemplo. O impeachment da Dilma eu estava vivendo lá. Na Cal, E que aí, é a Casa de Artes de Laranjeiras. Que hoje é um curso, é um centro que oferece inclusive cursos de pós-graduação e graduação. Então, assim, era um período em que eu estava, o meu lado repórter não me deixava. Então, tinha grandes manifestações na Cinelândia e eu estava lá o tempo inteiro. Então, assim, eu sinto que é um período da minha vida que eu vou lembrar durante muito tempo, que é um período que estava juntando a questão política com a questão da minha vida em transformação. E o Cristo Redentor tá lá em casa sempre lembrando que para essa cidade eu ainda volto, que ainda tem coisa para acontecer por lá. E que os planos, já fui muito feliz, mas quero ser muito mais. Eu vivi muito ali no Teatro Rival, ia pro Teatro Rival toda terça-feira. Ali na Cinelândia. Na Cinelândia. A minha segunda casa era lá, porque eu morava na Glória, era pertinho. E lá no Teatro Rival eu peguei um período que logo quando a Leandra Leal assumiu, que ela é a herdeira daquele espaço. Sim, é filha da Ângela Leal. É, filha da Ângela, ela começou um projeto chamado Rival Rebolado. Então eu ia pra lá toda terça, porque toda terça ia ter uma coisa meio de teatro de revista, e aí tinha aquela coisa muito queer, a comunidade LGBT toda lá, e assim, eu me vendo naquele... Porque a comunidade LGBT assumiu o teatro de revista. Desde os anos 70, assumiu. E aí lá eu pude, por exemplo, entrevistar a Rogéria. Eu entrevistei a Rogéria no Teatro Rival. Teve um momento lá de conversa, e eu, muito atrevido, fui lá, me ofereci pra fazer essa entrevista e fiz, e foi incrível. E tem um filme lindo que a Leandra fez, se chama Divinas Damas. Divinas Divas. Divinas Divas. Incrível, Divinas Divas, onde tem uma entrevista não só com a Rogéria, mas com outros, não é? Com outros chamados travestis, não é? Da época a época áurea do teatro revista, do teatro rival. Sim, o teatro rival, pois é. E aí lá também eu pude ver o Ney Mato Grosso junto com o Felipe Cato, que eles se apresentaram, assim, Alice Caymmi, Gal Costa, enfim, lá eu pude... Sim, eu pude ver de perto grandes encontros, conversar com as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas, então eu não esqueço isso jamais. Você tem um lado, então, carioca, um lado Cinelândia. Uma mistura de calcaia com calcaia com carioca. É um cariocaia. Um cariocaia. É um cariocaia. O diálogo de hoje é com um cariocaia. Ele não é paulistano, não, é mais ligado ao Rio, hein? E diz que ele vai voltar para o Rio. Mas olha, aqui não é mais Rio, aqui já é Paris. Sim.
E aí, Explique-se, Renato AB. essa caneca eu trouxe de presente pra mim. Não é o preço que tá aparecendo aí não, né? Não. Eu tô mostrando que é paisagem, é Paris. Tem o Arco do Triunfo, sim, tem sim. a Torre Eiffel. Essa é uma caneca que eu trouxe pra minha avó. E aí, o que aconteceu? Na minha eu voltei, já tá com 1 mês e meio. E nessa correria da minha vida, eu ainda não consegui ir lá na casa da minha avó em Calcaia para entregar para ela. Mas isso aí também é uma lembrança. É um que eu trago para cá como uma lembrança para mim mesmo, que eu tenho que parar mais a vida corrida e ir lá na casa da minha avó entregar isso lá. Eu trouxe para ela porque minha avó ama caneca. Eu digo, mas por que você trouxe para cá? Você vai entender. É. Ela ama caneca, porque lá na casa dela tem muita gente, então todo mundo tem a sua caneca de estimação. Então sempre que eu viajo, eu trago uma caneca para ela. E quando eu pensei em falar da minha própria vida, da minha carreira, não tinha como não falar dessa figura que é a minha avó, que é a dona Nezinha, a Dalva Menezes, que o apelido dela é Nezinha. E sempre que as pessoas falam do jornalista que eu sou, eu sempre digo que isso vem demais da Nezinha, porque a minha avó, ela sempre ensinou que a gente tem que olhar para todo mundo do mesmo jeito. E eu acho que assim, a minha primeira lição de jornalismo, quando eu ainda nem sonhava em ser jornalista, é essa. De que a gente tem que olhar para o outro com respeito, com dignidade, seja a pessoa quem for. Então minha avó, ela é uma mulher de vanguarda, assim. Ela, na Calcaia dos anos 50, minha avó se apaixonou pelo meu avô estava saindo de um casamento. Então, minha avó, ela foi o quê? A segunda mulher de um marido divorciado, porque naquela época foi um escândalo na Calcaia que era desse tamanho. Então, desde sempre, ela aprendeu a ser uma mulher forte e bater de frente. Então, assim, ela teve 12 filhos e 8 mulheres maravilhosas, que são as minhas tias. Todas têm um nome com B. Minha mãe chama Belarmina. Minha outra tia é a Bernadette, aí tem a Berenice, todos os nomes são com B, e aí todas mulheres muito fortes. Então, sempre que falam do jornalista lá na redação, né, no Jornal Povo, as pessoas brincam que eu tenho sempre um olhar neutro para as pessoas. Essa entrevista com o Carlos Vereza, por exemplo, é um exemplo disso. Eu tento não me contaminar com o olhar. Isso vem totalmente da Nezinha. E aí eu trouxe um presente para minha avó e vou entregar. Muito bonito. Então eu trouxe para cá para lembrar que eu tenho que ir em Calcaia logo para entregar esse presente para ela. Pois eu tenho duas coisas para lhe dizer antes do objeto de surpresa. Primeiro é que há mais uma coisa que nos liga. Calcaia. Calcaia. A minha família tinha um sítio em Calcaia, toda a minha infância. Onde é que eu passava as férias, onde é que eu passava os fins de semana? Na Calcaia. Meu Deus do céu. Naquela lagoa ali, a Lagoa do Pabuçu. É no Pabuçu que minha avó mora. A Lagoa do Pabuçu. Minha avó mora de frente para a Lagoa do Pabuçu. Ora, o sítio Areusa. O sítio Areusa de Armando Guilherme e Neuza é dali a 2 passos da Lagoa do Pabuçu, é a minha vida. Eu tenho poemas, eu tenho textos sobre aquela... Hoje é asfalto, mas aquilo ali era pissarra, entendeu? Era a estrada de pissarra. E tem um convento ali próximo, já tinha um convento nessa época. Eu estudei no convento. Eu tomava banho naquela lagoa. Meu Deus do céu, eu sou da Calcaia. Também. Não nasci em Calcaia, nasci em Calcaia. Mas meu avô tinha sítio em Calcaia. E a outra coisa que eu quero fazer é que, veja, você disse que todo mundo na sua casa tem B, não é? E você se chamou, escolheu um nome para ser, você se batizou de AB. Olha aí. E tu, as mulheres que são B, não é? São Berenice, todas elas, Bernadette. E você botou o A, que é o símbolo do feminino, e o B. Eu sou um psicanalista. Eu tô vendo, olha, psicanálise pura. Vai ter 8 sessões no meu divã para discutir por que você botou esse nome. Mas por enquanto vamos ao objeto surpresa. Ele quer homenagear as mães, né? As mulheres da vida dele, que são fortes na vida dele. Eu acho que é isso. Por isso que é Renato AB. Renato AB, eu trouxe um objeto surpresa para você. Não abra agora. Me dê o seu, que eu quero abrir primeiro o seu. Pois abra o meu. Eu vou abrir logo o dele, que ele é o nosso convidado, o jornalista, o dramaturgo e o diretor de teatro, Renato Abreu. O Renato Abreu ou Renato AB? O que ele me trouxe? Parece uma caneta, um lápis, uma coisa assim. Deixa eu ver. E é... Não é não. Parecia lápis, mas não é. Na verdade, olha, eu não sei nem o que é isso. Quem vai explicar é ele. É uma surpresa. Eu levei a sério a coisa da surpresa. Na verdade, é uma caneta, mas é também uma varinha. É uma caneta? Mas isso que escreve, homem de Deus? Posso abrir? Como é que escreve? É também... Ah, você roda assim? É um estojo. Aqui é um estojo. Aí você puxa e sai a caneta. Muito bem. Por que é isso? Qual é o sentido disso? Essa caneta eu ganhei de um amigo. Essa caneta eu ganhei de um amigo chamado Giovanni. Ela vem da Alemanha e ela é uma caneta... Tem que trocar, pelo visto. Não tá escrevendo não, mas é caneta, é caneta. Ei, sim. Essa caneta, ela é a réplica de uma varinha de um personagem chamado Dumbledore.
que é um personagem da J.K. Rowling, que é da saga Harry Potter, Sim. que foi o que me formou enquanto leitor. Eu tinha 10 anos quando foi o primeiro livro que eu juntei minha grana e disse assim, vou comprar um livro. E foi o primeiro livro, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. E a partir disso eu fiquei encantado com essa coisa da magia. E aí meus amigos sabem que por isso que ele foi para a Alemanha, ele viu e se comprou, né? Essa aí é a varinha das varinhas, é poderosíssima essa varinha. E aí nada melhor do que ter minha varinha como a minha caneta, que é o meu ofício, né? E a partir dessa história toda de Harry Potter, talvez essa coisa fantástica do Castanha venha daí. Exato. Pois é. Da sua dramaturgia, venha desse mundo do mágico e da magia. E a partir disso eu quis escrever minhas próprias histórias. Então, nessa idade eu já escrevia romances que eu não mostrava pra ninguém. Com 10 anos eu já escrevia minhas próprias histórias que estão lá engavetadas em Calcaia. Talvez depois elas surjam aí. Que eu escrevia histórias e engavetava, assim. E aí, isso eu nunca larguei. Meu pai que disse que desde sempre eu quis contar história. Ele disse que eu não sabia nem falar direito, eu já queria contar história. Eu ficava apontando para as coisas e dizendo as coisas. E inventando histórias. Então, assim, isso me lembra muita coisa, isso é muito simbólico, assim. Essa varinha eu quero tatuar no meu corpo ainda. Que me lembra dessa magia dessa criança lá de trás, que aprendeu a ler a partir do Fantástico. E também uma caneta, que é meu objeto de trabalho, não deixa de ser meu objeto de trabalho. E uma caneta ligada à magia e ao mágico, à imaginação. Tudo isso que vem aí. Não é? E aí olha o que eu te trouxe. Olha, você me trouxe rapaz. e eu quero lembrar você, porque eu agora, durante a entrevista, achei que você tinha uma aura petista. Olha a aura petista Eu aqui. acho que você tem uma aura petista. Eu quis fazer uma referência claro. ao que você viveu. Sim. Que disseram que você tinha uma aura petista. Quando rapaz. você não estava falando de PT, nem de Lula, Se nem eu aparecesse de com uma camisa dessa na entrevista com o Carlos Vereza. Não seria Não teria jamais. Imagina a loucura que você foi como repórter, né? Sim, e não uma pessoa de partido. Aliás, você nem é do partido Não sou e de nem partido partido algum, nenhum. não sou de não é? partido algum, Mas a na partir verdade. daqui, eu lhe trazer, claro que é uma referência àquela polêmica com o Carlos Vereza. Mas a partir daqui, o que rapaz. você poderia dizer? Nossa, eu acho que, como repórter, eu não posso me apartar do que está acontecendo. A imparcialidade, claro, é uma busca de todo e qualquer jornalista, mas é preciso estar atento aos trâmites do que acontece que está por debaixo dos panos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para essa camisa e pensar no petismo, e nesse petismo que assusta uns, encanta outros, eu preciso entender o que é esse cenário que a gente está inserido. Então, eu não posso perder de vista, não. Sempre que eu encontro gente com essa camisa, eu tenho que parar para escutar, do mesmo jeito que eu escuto quem está com a camisa do Bolsonaro, sim. Eu não fujo do diálogo, mesmo quem está no outro lado, no outro extremo, que por vezes me ataca diretamente, não só como repórter, mas como humano, que é o caso desse pré-candidato. Mas eu estou aí para escutar. Então, assim, vamos lá e vamos conversar sobre isso e o negócio já está aberto à conversa. Então, se você chegasse, se o Carlos Vereza ou qualquer outra pessoa chegasse com a camisa que fosse, eu ia ouvir. O que você acha que ele disse que você tinha uma aura petista, hein? É como eu te falei, eu O acho que ele foi viu 13 estampada, eu não sei. estampada no seu peito? Eu acho que foi muito tatuada na sua Foi testa. muito mais aquele sentimento que passa por muita gente, que a imprensa é vendida, né? Que a imprensa é imparcial. E que do mesmo jeito que tem gente que acha que a imprensa é um grande fla-flu. Tem gente que acha que a imprensa é toda do PSDB, o outro lá já acha que é toda do PT. E aí eu acho que, na verdade, ele ficou tentando me rotular de alguma maneira. E a maneira que ele conseguiu foi a partir disso. Porque não foi um fato concreto. Não foi uma pergunta que eu fiz. Foi minha aura. Aura. Foi a aura. Então, eu não sei, eu acho que parte da coisa do confronto. Acho que a partir do momento que ele foi me confrontando, que foi tendo aquele bate-bola, eu acho que ele achou que a saída era o petismo, não sei. Ô, Renato Abel, obrigado pela sua presença, que lindo. Muito Como é que eu vou obrigado. terminar? Não vou terminar com a aura. Não vamos terminar também com a aura, claro, né? Porque é o futuro, né? Ai. É uma retomada aí que está se esboçando, né, em relação ao PT, enfim, à esquerda, né, ao projeto da esquerda, mas eu queria terminar com essa caneta que ele me deu, afinal de contas, ela com a varinha com essas duas coisas que ele me trouxe, não é? Com a varinha da mágica, não é? Do Harry Potter, e com o manual aqui, o breve lista de planos mirabolantes. Que plano mirabolante eu poderia falar? Bom, não sei se é mirabolante, mas continuar fazendo esse programa que tem 10 anos no ar, ininterruptamente, aqui no nosso Canal 5. Então, vou colocar aqui. Não, aqui é dele. Só no pensamento. Que haja muito mais diálogo e um deles, o próximo, na próxima semana, aqui no Canal 5, com mais um diálogo.